E aí pessoal, tudo bom com vocês? Então estamos aqui para resolver a segunda parte da prova da Prefeitura de Ipiranga do Piauí. Foi uma prova que foi feita em 2017. Como eu já disse no vídeo da primeira parte, que eu recomendo que tu assista antes de assistir esse daqui, eu falei que foi uma prova que eu considerei de nível mediano, então ela tem questões que me fizeram pensar. Não foi aquele tipo de prova que tu resolve assim, né? Tem aquelas questões básicas de CAD, periodontite, tu resolve brincando. Foi uma prova que meio que me desafiou e por isso eu trouxe ela aqui pra vocês. E no vídeo, né, da primeira parte, eu respondi as primeiras 9 questões de conhecimentos específicos dessa prova e agora eu vou estar respondendo as outras 9 questões que sobraram. Então é uma prova com 18 questões de conhecimentos específicos, uma prova bem legal e vamos aí para a resolução dessa segunda parte. E para te fazer o download dos slides dessa aula aqui, baixar a prova em PDF e o gabarito dela também, é só tu clicar no link da descrição, tu faz o cadastro rápido com nome e e-mail e tu vai estar recebendo todo o material complementar, todos os slides, todas as provas que eu já fiz aqui pro YouTube. E além disso, tu também vai estar recebendo na terça-feira, amanhã, o meu livro onde eu falo como eu consegui economizar dinheiro para comprar o meu consultório, pessoal. Então é um livro bem legal, foi um conteúdo que eu preparei para vocês, onde eu falo que mesmo com renda de estudante, eu consegui ter disciplina para guardar dinheiro, consegui ter disciplina para investir. E eu vou estar falando sobre isso nesse livro, aí eu vou estar ensinando como tu pode fazer o mesmo. E quando a gente se forma, né, a gente geralmente trabalha em clínica popular, geralmente trabalha para alguém, e a gente sempre tem aquela vontade, aquele sonho de comprar o consultório próprio, né? E com disciplina, dedicação aí e um pouquinho de conhecimento de educação financeira, é possível guardar dinheiro sim. E ser um dentista dono do próprio negócio, e é sobre isso que eu vou estar falando nesse livro que tu vai receber pelo e-mail caso tu esteja inscrito aí nessa lista. Mas vamos pro vídeo então, vai funcionar daquele mesmo jeito, 10 segundos para resolver a questão, para te pensar. Se tu achar que é pouco, tu pausa o vídeo, dá uma pensada extra, depois dá o play, que a gente vai estar discutindo a resposta. Continuando então a partir da 10ª questão de conhecimentos específicos, a questão número 30. E bom, pessoal, essa questão aqui ela fala de quais prejuízos as bactérias da doença periodontal podem causar para a saúde geral de uma pessoa. A sífilis é uma doença sexualmente transmissível, é uma infecção bacteriana, mas que não tem relação com a periodontite, tá? A transmissão da sífilis é sexual. A tuberculose é uma outra infecção bacteriana que afeta a capacidade pulmonar do paciente, tá? Então as bactérias da periodontite também não vão ter relação com esses problemas pulmonares, elas não vão amplificar um quadro de tuberculose ou causar um quadro de tuberculose. A hepatite B é uma infecção viral que afeta o fígado, e ela é transmitida geralmente por contato sexual ou com agulhas e outros materiais contaminados. Mas isso não vai ter nada a ver com as bactérias da doença periodontal. E a rubéola é uma outra infecção viral que pode ser prevenida por vacinas também. Ela também não vai ter relação com essas bactérias da periodontite. E a gente sobra com a letra C, pessoal. As bactérias da periodontite podem aumentar o risco de alterações cardiovasculares. Isso acontece principalmente porque as proteínas da inflamação e as bactérias que estão presentes ali, né, no tecido periodontal, eles podem penetrar na corrente sanguínea e causar esses problemas. Mas então, questão 30, letra C, vamos agora para a questão 31. A questão 31 fala sobre uma odontologia conservadora, uma odontologia que é minimamente invasiva, né? Ela pede para a gente analisar 3 itens. Então, o item 1 fala que os materiais restauradores têm valor biológico maior do que os tecidos naturais, originais. Isso é falso, não existe nada com valor biológico maior do que um tecido natural do organismo humano, tá, pessoal? Então, a alternativa 1 é falsa. Uma odontologia conservadora, ela atua muito na prevenção, tá? E na preservação da saúde bucal. E isso vem também, né, a partir do acompanhamento do paciente periodicamente. Inclusive, né, a gente indica que o paciente faça raspagens de 4 em 4 meses, 6 em 6 meses, ano em ano, dependendo da situação dele, para a gente fazer esse acompanhamento. Isso é muito importante na prevenção das doenças bucais, então a alternativa 2 é correta. E um tratamento restaurador atraumático também faz parte aí dessa ideia de uma odontologia mais conservadora, uma odontologia menos invasiva.
Então, essa questão aqui é a resposta à letra B, alternativas 2 e 3 estão corretas. Essa questão aqui foi uma questão tranquila de responder, né? Porque a gente usa aqueles princípios básicos aí, né, da prevenção para pensar em cima das alternativas. Vamos agora para a questão 32. A questão 32 fala sobre vigilância em saúde bucal, e a vigilância em saúde bucal é um levantamento das condições de saúde bucal de uma determinada população. E a partir desses dados, né, são tomadas várias ações, várias atitudes, de acordo com as necessidades dessa população. E esse é um conceito muito importante aí na saúde pública, e o CECOL é o Centro Colaborador do Ministério da Saúde em Vigilância da Saúde Bucal. Então, esses centros colaboradores, eles são credenciados pelo Ministério da Saúde para apoiar essas ações de vigilância da saúde bucal que são desenvolvidas pelo SUS. Então, a resposta para essa questão é a letra B, pessoal. É claro que todos esses dados aí em torno do SECOL eu acabei pesquisando para vocês, tá? Mas as alternativas A, C, D e E, se tu ler elas, né, e tu analisar elas com atenção, tu vai ver que elas são opostas às medidas comuns de saúde pública. Então a letra A fala que os levantamentos nacionais sobre saúde bucal não configuram vigilância epidemiológica, e eles configuram vigilância epidemiológica, tá? A letra C fala que a vigilância não é pressuposto para a reorientação no modelo de atenção em saúde bucal no país. Isso também é falso, a vigilância em saúde bucal é pressuposto para a reorientação desse modelo, porque vamos supor que a gente identifique que tal região esteja com uma incidência maior de cárie porque está faltando flúor na água. Então a gente pode fazer uma ação de saúde bucal para aplicação de flúor nos dentes dessas pessoas, ou o governo pode colocar flúor no abastecimento dessa região. Então, a vigilância em saúde é muito importante, né, para a gente reorientar o que está sendo feito em relação à saúde bucal dessas pessoas. A letra D fala que a epidemiologia e as informações sobre o território são dispensáveis no planejamento das ações em saúde bucal. Esses dados são indispensáveis nesse planejamento, não tem como a gente tomar ações de saúde bucal sem saber com o que está acontecendo em determinada região. E o monitoramento da fluoretação da água é essencial, ele está presente sim, tá? Nos municípios brasileiros, é controlado até pelo Ministério da Saúde. E a letra E é falsa também, então a gente sobra aí com a letra B dos centros colaboradores que apoiam ações governamentais de vigilância em saúde bucal. Então, questão 32, letra B. Vamos agora para a questão 33, 10 segundos na tela. E a questão 33, ela foi anulada, pessoal. E eu acredito que ela tenha sido anulada por causa do termo esterilização. Então não é possível a gente fazer a esterilização de artigos termosensíveis com nenhuma dessas substâncias, tá? O que é comum de ser feito é uma desinfecção com álcool 70, então tubetes anestésicos e agulhas que não podem ser postos na autoclave a gente usa o álcool 70 para fazer essa desinfecção, mas não é feita uma esterilização. Mas então a questão 33 está anulada, acredito aí, por causa desse termo esterilização, mas se o termo usado fosse desinfecção, a gente assinala a letra C, álcool 70. E bom, pessoal, a alveolite é uma doença bacteriana, né, que pode aparecer aí depois da extração de alguns dentes, e ela geralmente causa dor na boca, nos maxilares, e junto disso a gente tem um inchaço, um mau hálito e a presença de pus, que são causados por causa da infecção bacteriana. Então a letra A fala que os fatores de risco para desenvolvimento da alveolite estão relacionados com o hábito de higiene bucal do paciente e não envolvem a conduta do dentista. Isso é falso, pessoal, porque a alveolite ela vai ter relação, né, com os hábitos de higiene do paciente, então ela pode acontecer caso o paciente não faça uma boa higiene bucal depois da cirurgia, ou ela também pode acontecer quando ocorre uma quebra da cadeia asséptica durante a cirurgia, que permite ali a contaminação dos tecidos, e daí depois da extração do dente a gente vai ter o desenvolvimento da alveolite. A letra B fala que não existe o risco de formação de edema extraoral, febre ou formação de pus. A gente já viu que esses são sintomas da alveolite, tá? Então a gente pode ter o desenvolvimento desse quadro aí. E sim, a gente faz uma limpeza da área e entra com antibiótico terapia quando necessário. Esse é o tratamento para essa condição. As orientações pós-cirúrgicas ao paciente são totalmente
indispensáveis na prevenção da alveolite. Então é interessante que a gente passe para o paciente a importância da higiene bucal depois de higienizar, porque tem gente que fica com medo ali de traumatizar, né, a região da extração do dente e acaba não fazendo essa higiene. Então é importante que a gente oriente o paciente a manter sim a higienização da área. E a letra D fala que a alveolite não tem etiologia multifatorial. Praticamente toda doença que existe no mundo tem etiologia multifatorial, tá? Geralmente as doenças elas não têm uma causa só. Como a gente já viu, a alveolite pode ocorrer por uma irresponsabilidade do paciente ou do dentista. E a alveolite tem etiologia multifatorial? Sim. E a gente sobra aí, né, com a letra E, que fala que o tratamento da alveolite relaciona-se com a cura da infecção e, consequentemente, o alívio da dor, visando a troca do osso necrótico por osso saudável. Então, a letra E está corretíssima, tá, pessoal? É a alternativa que a gente tem que assinalar. Vamos agora para a próxima questão, a questão 35, que fala de cárie precoce na infância. E bom, pessoal, essa questão aqui é uma questão de odontopediatria. Odontopediatria não é uma das áreas do odonto que eu mais gosto, tá? Mas essa questão aí eu achei bem interessante. Ela fala de cárie precoce, né, na infância. E a alternativa correta para essa questão é letra A. Então, a cárie precoce na infância ela pode acontecer por uso prolongado, incorreto, da mamadeira ou do aleitamento materno. Então, a gente vai ter aquele quadro conhecido como cárie de mamadeira, né? Que vai acontecer quando a criança tem um contato frequente com a lactose e não é feita a higienização correta dos dentes dela. Essas lesões elas podem estar relacionadas com a cronologia de erupção e com o arco tipo 1 ou 2 de Baum, tá? Principalmente por causa do espaço entre os dentes, que pode ser um fator que vai dificultar a higienização deles. A transmissão vertical é aquela transmissão de mãe para filho, tá? A alternativa C fala que essa transmissão vertical ela deve ser considerada no risco de desenvolvimento da cárie precoce. Isso é incorreto, porque a mãe ter cárie não vai aumentar as chances da criança ter cárie. E a letra D fala que variáveis relacionadas à ingestão diária de guloseimas e açúcares não são consideradas no acometimento da cárie. Isso é totalmente falso aí, né? Já sabe, por várias razões. Então a alternativa correta para essa questão é a letra A. Vamos agora para a questão 36, uma questão de oclusão, pessoal. Então, a questão 36 é uma questão que fala sobre ATM. A letra B fala que características como dores de ouvido, cefaleia e dores na face não representam sinais clínicos de disfunção da ATM. Esses sintomas são, sim, sintomas de disfunção da ATM, tá? Então, a letra B não é a correta. A letra C fala que a ATM é revestida por cartilagem hialina. A letra C fala que a ATM é revestida por cartilagem hialina. Isso, em parte, é verdade, mas a ATM como um todo não é revestida por cartilagem hialina. Mas, sim, o disco articular da ATM é revestido por esse tipo de cartilagem. E a ATM tem vários componentes, tá, pessoal? Vou ler aqui quais os componentes da ATM para vocês. A ATM é composta pela fossa mandibular, disco articular, líquido sinovial, eminência articular do osso temporal, cabeça da mandíbula, cápsula articular e os ligamentos. Então, tudo isso não é revestido por cartilagem hialina, mas sim o disco articular. E a letra C é incorreta. A letra D fala que a porção do osso temporal que aloja o côndilo mandibular é composto de uma cavidade chamada de fossa temporal. Isso é uma pegadinha, tá? Porque essa cavidade é chamada de fossa mandibular, tá? Então, é a fossa mandibular que aloja o côndilo no osso temporal e não a fossa temporal. A fossa temporal é uma depressão localizada no osso temporal, que a gente vê lá na primeira fase, lá na anatomia, é uma das coisas que a gente tem que decorar, tá? Então isso às vezes pode confundir um pouquinho. Então a letra D também é incorreta. E a letra E fala que a zona retrodiscal é pouco vascularizada, mas ela é extremamente vascularizada. Letra E também, né, pra gente assinalar. E a gente fica aí com a letra A, que é totalmente verdadeira, totalmente correta. Então, o líquido sinovial é sim uma ultrafiltragem de plasma que é responsável pela qualidade viscosa, escorregadia, deslizante do disco articular, que é essencial para o correto funcionamento da ATM. Vamos agora, pessoal, para a penúltima questão desse vídeo aqui, tá? Questão 37.
A questão 37 fala de materiais dentários, do uso do ionômero de vidro. Ionômero de vidro é um material muito importante na prática clínica, porque ele libera flúor, e essa liberação de flúor pode ser importante, né, para parar um processo de cárie, para remineralizar um dente. Mas o ionômero de vidro, ele não é um material estético, tá? Muito pelo contrário. E ele pode ser sim usado como material restaurador temporário em tratamentos expectantes. Então o dentista faz o tratamento expectante e restaura o dente com ionômero de vidro para ver, né, se esse tratamento expectante vai dar resultado ou não. Mas essa questão eu fiquei em dúvida entre as outras alternativas, tá? Porque eu também não tinha ouvido falar que ele era usado na área médica de ortopedia. Mas eu peguei aqui um texto que explica exatamente isso, tá, pessoal? E explica por que a letra E é correta e eu vou ler ele agora para vocês. Por causa das suas características químicas e da sua biocompatibilidade, os cimentos de ionômero de vidro têm encontrado indicações fora da odontologia. Esses materiais têm sido usados amplamente em medicina, principalmente em odontologia, para reparos na caixa timpânica, fixação de implantes cocleares e obliteração da tuba auditiva, e cirurgia reconstrutiva e ortopedia. Então, a letra E é correta. A próxima vez que tu estiver respondendo uma questão que fala que o ionômero de vidro é usado fora da odontologia, tu já vai estar esperto aí. Vamos agora para a última questão desse vídeo aqui, pessoal, questão 38, 10 segundinhos aí. A questão 38 é outra questão de materiais dentários, tá, pessoal? Ela pede para a gente assinalar a alternativa que não corresponde à utilização adequada e características dos sistemas adesivos. Então, a letra A fala que existem dois tipos de sistemas adesivos, o convencional e o autocondicionante. O convencional é aquele que a gente precisa do ácido fosfórico para fazer o condicionamento do dente e depois a gente aplica o sistema adesivo. E o autocondicionante é aquele que a gente não precisa usar o ácido fosfórico, porque o sistema adesivo já faz o condicionamento, né, da estrutura dental. Então, se a gente usa o sistema autocondicionante, a gente tem uma etapa a menos aí quando a gente for fazer o condicionamento do dente. A letra B fala que quanto maior for a molhabilidade do adesivo, maior será a sua capacidade de adesão. Eu não lembrava desse conceito de molhabilidade, foi um negócio que aprendi lá na segunda, terceira fase da faculdade, faz muito tempo. Mas eu fui pesquisar para vocês e eu vi que a molhabilidade é a habilidade de um líquido em manter o contato com uma superfície sólida. E quanto maior for o contato do adesivo com a superfície do dente, melhor a sua adesão. Então esse textinho responde aí a letra B. Por que a gente não deve assinalar ela? A letra C fala que na técnica convencional o uso do ácido fosfórico é indispensável, isso é correto. A gente usa o ácido fosfórico, né, que é aquele ácido azul, para condicionar o dente antes de aplicar o adesivo, o que não é necessário fazer no sistema autocondicionante, como eu expliquei antes. E a letra E fala que o sistema adesivo autocondicionante pode ser usado em um ou dois passos, isso também é verdadeiro. E a letra D fala que na técnica convencional a gente deve secar a cavidade com um jato de ar forte quando a gente tiver dentina exposta. E isso é falso, tá? Vai matar o paciente de dor, vai matar o paciente de sensibilidade. A gente não deve fazer isso. Então, questão 38, última questão desse vídeo aqui, é a letra D. E bom, pessoal, por hoje era isso. Mais uma prova de concurso público resolvida aqui para o canal, tá? Espero que tu tenha gostado desse vídeo. Espero que ele tenha te agregado alguma coisa. Se tu tiver alguma dúvida ou algo para comentar sobre essas questões, deixa aí nos comentários, tá? Eu leio todos os comentários, eu respondo todos. E é muito legal, né, o alcance que o YouTube me dá, porque a gente pode conversar sobre esses temas aí. E também não se esquece de se inscrever no canal, tá? Para acompanhar os próximos vídeos, as próximas provas e as próximas aulas que eu pretendo trazer aqui para o canal. Clica no link da descrição também para baixar os slides, a prova em PDF e o livro que eu vou estar enviando amanhã por e-mail, tá? Tá um material muito legal, tá, pessoal? Nesse livro, como eu já disse, eu falo sobre ideias de educação financeira, desenvolvimento pessoal. Então é algo diferente que eu vou estar aplicando aí ao odonto, com certeza é um material que vai te agregar mais ainda. Então, muito obrigado mais uma vez por ter acompanhado esse vídeo até aqui e até a próxima. Tchau, tchau.